E se a teletransportação fosse uma realidade? No caso que aqui trazemos hoje, parece que foi isso mesmo que aconteceu. Esta é a história de dois meninos italianos, com 7 e 8 anos respectivamente. Uma história difícil de acreditar, mas com uma testemunha acima de qualquer suspeita. Falamos do Dr. Giuseppe Laponi. Para quem não conhece, ele foi só e apenas o médico do Papa Léo XIII. Antes de vos contar a história, quero pedir-vos para subscreverem o canal. Não se esqueçam também de clicar no sino das notificações. Se gostarem do vídeo, deixem um like. E vamos então conhecer a história dos irmãos Pancini. Alfredo e Paolo Pancini, de 7 e 8 anos, eram filhos do arquiteto Mauro Pancini, que em 1901 se mudou com toda a sua família para uma pequena casa pitoresca perto de Ruvo, em Itália. Ruvo é uma pequena povoação agrícola, cercada por vinhas, olivais e 2 cavernas profundas, o Grave della Ferratella e o Abismo de Notar Vicenzo. Aparentemente, a família Pancini tinha um hobby peculiar. Costumava participar ocasionalmente em sessões espíritas. Após a mudança de algumas dessas sessões, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Tudo começou com o que pareciam ser ocorrências comuns de manifestações poltergeist, mas rapidamente as coisas ficaram mais esquisitas. Uma noite, Alfredo, então com cerca de 7 anos de idade, caiu subitamente num estado de sonolência profundo. E essa foi uma situação que passou a acontecer várias vezes ao dia. Durante alguns desses ataques, Alfredo falava com uma voz estranha. Utilizava idiomas absolutamente desconhecidos para ele. Idiomas tais como o francês, o latim e o grego. A conselho do bispo local, o Sr. Berardi, o garoto foi internado no reformatório de Bitonto e passou 2 anos mais ou menos calmos. Mas mesmo assim, algumas coisas muito peculiares costumavam acontecer. Um dia, para o estudo comportamental da própria criança, ele foi convidado a participar numa sessão espírita, na qual 3 dos seus professores estariam presentes. Na mesa foi colocado um papel triangular para marcar as letras do alfabeto. A sessão começou, mas o garoto disse que o triângulo tinha de ser de madeira e que ele já tinha feito um, pois sabia que o iriam chamar para esta sessão. Com as notáveis melhorias, o garoto regressou a casa. Alguns tempos passaram, sem acontecimentos estranhos, mas uns meses depois, as fotografias começaram a cair das paredes. Os pratos, os copos e as garrafas eram atirados contra as paredes. Até mesmo móveis movimentavam-se sem que ninguém lhes tocasse. Como qualquer pessoa pensaria, concluíram que o lugar era assombrado. O padre foi chamado e tentou exorcizar os demónios, mas cedo perceberam que pouco ou nada tinha mudado. As manifestações continuavam a acontecer. Certa noite, em 1905, o pequeno Alfredo, com a sua família presente, caiu num estado de sonolência profundo e começou a falar com uma voz que não era a sua. A voz dizia que tinha sido enviado por Deus para afastar os espíritos maus, e pareceu, por um tempo, que tudo tinha acalmado. Certa noite, Alfredo entrou novamente em estado de transe e começou então a descrever que uma batalha existia entre os bons e os maus espíritos. Os pais, assustados, levaram o menino para a igreja. Lá permaneceu com o bispo durante vários dias. Após alguns dias, Alfredo voltou para casa, mas algo nele tinha mudado. Como que por milagre as manifestações de espíritos tinham acabado, mas algo ainda não estava bem com a família Pancini. E é nesta altura que as cenas de aparente teletransportação começaram a ocorrer. Numa das ocorrências, Alfredo e o seu irmão Paolo estavam em Ruvo às 9 da manhã e às 9h30 foram encontrados no convento de Malfatti, a cerca de 50 km de distância. Numa outra ocorrência, a família inteira estava sentada à mesa e, como não havia vinho,
Os pequenos foram buscar a adega, demoraram a voltar e o pai foi à procura deles. É escusado dizer que o pai não os encontrou. Por esta altura, os meninos foram encontrados num barco de pesca, não muito longe do porto de Barlata. O pescador ficou completamente aterrorizado pela sua aparição. Levou-os então para a praia, onde por sorte encontraram uma pessoa que sabia quem eles eram. Essa pessoa levou-os então para casa, onde eles chegaram 3 horas depois de terem desaparecido. Outras vezes registadas em que a teletransportação ocorreu, os meninos foram parar a Bisciglie, a Giovannisi, a Mariotti e a Ferlizzi. Em todas estas ocasiões foram levados para casa da forma usual, ou seja, de transporte a cavalo. O caso começou então a ser estudado por inúmeros cientistas, um dos quais o famoso Dr. Raffaello Estugno, mas nenhum deles conseguiu explicar de forma racional o que se passava com estas crianças. Muitos médicos internacionais também ficaram interessados, entre os quais o famoso Franz Hartmann, um médico da Baviera alemã. Estes médicos internacionais ficaram a conhecer o caso devido à exaustiva divulgação dada pela imprensa italiana, especialmente os jornais Messaggio, Corriere della Sera, Giornale d'Italia, Secola, Pátria e o Corriere della Repubblica. Estes jornais chegaram mesmo a entrevistar o bispo de Bitonto, a quem os pais dos meninos tinham recorrido com frequência. Charles Ford, nos seus livros, escreveu que os meninos Pancini eram o melhor exemplo de que o paranormal existe. Os médicos e cientistas que se tinham dedicado ao estudo deste caso arranjaram 2 teorias. Eles explicavam as ocorrências com o automatismo ambulatório e com a hiperestesia muscular, mas ambas as teorias tinham óbvias falhas. No que diz respeito aos misteriosos desaparecimentos ou ao teletransporte dos 2 irmãos, a hipótese mais facilmente aceita por médicos e cientistas era a de automatismo ambulatório. Esta é uma doença nervosa onde os indivíduos afetados sentem um impulso irresistível de se movimentar. Movimentam-se de uma forma agitada para depois caírem para o chão perdendo os sentidos. Estes indivíduos, quando regressam ao seu estado normal, esquecem-se de tudo o que até ali tinha ocorrido. Dr. Petrus, um famoso médico da altura, escreveu no jornal Século de Milão: "Eu não excluo a hipótese de que os 2 garotos sofram de hiperestesia muscular e que com esta condição possam atravessar a andar ou mesmo a correr distâncias de 30, 40, 50 e até 90 km sem descansar." No entanto, ele pergunta como é que eles poderiam caminhar ou correr tantos quilómetros em meia hora, e pergunta também como é que esses 2 rapazes, durante as suas supostas correrias, nunca atraíam a atenção de outras pessoas. Em todos os testes a que estes meninos foram submetidos, nada de anormal foi encontrado. O notável criminologista italiano Cesare Lombroso também se interessou pelo caso dos irmãos Pancini. Ele ficou impressionado com o facto de que até o médico do Papa, que na altura era Leo XIII, tenha atestado a veracidade dos relatórios. Falamos, claro, do Dr. Giuseppe Laponi. É sempre bom acreditar no potencial ilimitado da humanidade, que um dia a nossa consciência manipulará a realidade segundo a nossa vontade. Pessoalmente, eu não acredito que esse dia chegará. Acredito sim que há forças que a humanidade, devido aos nossos sentidos limitados, nunca será capaz de compreender. E termina assim este fantástico caso de aparente teletransportação dos irmãos Pancini. O que é que vocês acham? Será a teletransportação algo possível? Digam-me o que acham nos comentários.
Já muitos de vocês me disseram que não receberam as notificações dos meus últimos vídeos. Neste caso, eu peço-vos que verifiquem se ela está ativa. Talvez, por algum motivo estranho, o YouTube o tenha desativado. Se são novos por aqui, subscrevam o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. E só me falta despedir, desejando tudo de bom para vocês, para aqueles que vocês amam, e até ao próximo vídeo.